Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Vou ler os últimos versos deste capítulo, a partir do verso 18 até o primeiro verso do capítulo 4. Colossenses 3, 18 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, te louvamos, Pai. Obrigado pelo privilégio que temos de, neste dia, do dia do Senhor, nos reunirmos, Pai, pela manhã, adorando o Teu nome, ouvindo a Tua palavra, e agora, novamente, Senhor, nos reunimos de forma solene para exaltarmos o Teu nome, glorificarmos a Tua pessoa, Senhor, que é perfeita. Graças te damos, Senhor, por este privilégio, e suplicamos humildemente a Tua bênção, Senhor, sobre nós neste momento. Que as Tuas mãos poderosas, Senhor, estejam estendidas sobre nós, de tal modo que nosso serviço seja agradável a Ti, pois o fazemos unicamente confiados em Cristo Jesus, o Teu Filho, o nosso amado Senhor e Salvador. Obrigado pela salvação que temos nele. Abençoa, Senhor, a pregação da Tua palavra. Fala a Tua igreja, Senhor. Opera por meio da Tua palavra, Senhor, no coração dos irmãos e das irmãs, para que vivam vidas que louvem o Teu nome, exaltem a Tua pessoa, Senhor. Tenha misericórdia de mim, nesse momento de instrução, que tudo, Senhor, seja unicamente para a glória do Teu nome, Senhor. Que a Tua igreja seja edificada. Que pecadores também, Senhor, sejam alcançados e convertidos nesta noite. Que a Tua palavra traga luz e salvação àqueles que ainda se encontram perdidos, que ainda se encontram em dúvidas acerca das verdades tão claras da Tua palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Aprove a Deus, na sua infinita sabedoria, na sua soberania, nos colocar a nós cristãos numa época tão difícil como a nossa. À luz do Novo Testamento, com toda certeza, nós vivemos, irmãos, os últimos dias dos últimos dias. Quando Paulo escreve a Timóteo, sua segunda epístola, no capítulo 3, ele diz: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas,
avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Essa é a instrução do Senhor a nós. Paulo escreveu a Timóteo, um jovem pastor, instruindo acerca de como deveria pastorear as igrejas, e deu essa instrução a Timóteo. E o Espírito Santo tem preservado a sua palavra para também nos dar essa instrução. A nós que, pela graça de Deus, já temos um caminho, um tempo na caminhada e na trajetória cristã. Aos irmãos que, domingo passado, foram recebidos como membros, professando a sua fé publicamente, sendo batizados. Assim como todos aqueles também que foram recebidos como novos membros aqui nesta igreja. E ainda hoje, irmão, nós vamos estar recebendo mais um membro, no hall de membros não comungantes, que é o Davi, filho do irmão Sérgio e da irmã Rebeca. Estavam viajando no fim de semana passado, e hoje, então, ele deverá ser batizado depois da pregação da palavra de Deus. Por causa desse momento de alegria para nós, de festejo, porque recebemos novos membros, e tenho dito aos irmãos, também, irmãos, porque temos visto pecadores sendo alcançados pelo Senhor. Em Lucas, Jesus disse que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E há uma festa nos céus muito maior do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Então nós estamos de festa, estamos alegres. E é oportuno, então, o texto que nós temos considerado desde domingo passado, aqui em Colossenses, capítulo 3. O presbítero Célio leu os 17 primeiros versos. Com a graça de Deus, expusemos domingo passado pela manhã à noite e hoje pela manhã. E agora quero concluir esse texto aqui de Colossenses 3, do verso que eu li, do verso 18 até o verso 1 do capítulo 4. Eu sei que ainda está recente na memória dos irmãos, mas vale a pena lembrarmos o que Paulo vem dizendo. O capítulo 3 e o capítulo 4 da carta aos Colossenses é a aplicação prática da doutrina que Paulo apresentou nos 2 primeiros capítulos, onde ele apresentou a realidade espiritual na qual Deus colocou os colossenses e colocou todos aqueles que confessaram a Cristo, como nós temos confessado a Cristo como nosso Senhor. Paulo disse, ou motivou os irmãos de Colossos, nos 4 primeiros versos, a buscarem e a pensarem nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Nós devemos, ao invés, eu disse domingo passado, como galinhas, olhar para baixo, ciscando a nossa visão espiritual, a nossa conduta espiritual, o nosso esforço espiritual deve ser como a de águia, que voa alto e olha para cima. Então, espiritualmente falando, Paulo nos disse, vocês devem buscar as coisas que são lá do alto, vocês devem se esforçar e devem pensar nas coisas que são lá do alto e não nas coisas que são daqui da terra, nas coisas terrenas. E nos versículos seguintes, 5 a 11, ele diz, porque ressuscitados com Cristo, mortos em Cristo, e tendo recebido essa bênção espiritual, então agora, por causa dessa condição de ressuscitados em Cristo, devemos nos esforçar para fazer morrer a natureza terrena, isto é, a natureza pecaminosa, a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no falar. E hoje pela manhã, depois de Paulo ter mencionado a responsabilidade que temos de fazer a natureza terrena morrer, ele diz, vocês devem viver a nova natureza e devem vestir roupas novas. E condiz na realidade de que somos eleitos de Deus, somos santos em Deus e somos amados
por Deus. Por isso devemos viver a vida da comunidade, a vida cristã, a vida da igreja, devemos suportar uns aos outros, devemos perdoar, também nos perdoar caso tenhamos alguma queixa contra um outro irmão. A paz de Cristo deve ser o árbitro do nosso coração, deve habitar em nós, porque em nós deve habitar também a palavra de Cristo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que nós temos. E tudo o que devemos fazer, disse Paulo no finalzinho do parágrafo anterior, devemos fazer em nome de Jesus. Eu expliquei aos irmãos que em nome de Jesus significa tendo em mente e debaixo da realidade de que Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Emanuel, Ele está conosco. E Jesus é Senhor, Ele governa a nossa vida. Por isso devemos fazer tudo isso com ações de graças. E agora, irmãos, finalmente, também com a graça de Deus, vamos atentar de forma breve para esses versículos aqui no final do capítulo 3. De Paulo, depois de ter mencionado a realidade espiritual, devemos lutar contra a velha natureza, viver a nova natureza, agora ele aplica, depois de ter falado da realidade na igreja, entre os irmãos, ele aplica no contexto da família. Por isso a nossa versão aqui diz os deveres da família. Ele trata de 3 grupos, basicamente, dentro da família. Esposas e maridos, versículo 18 e 19, filhos e pais, versículo 20 e 21, e servos e senhores, do verso 22 até o verso 1 do capítulo 4. Ora, irmãos, só para elucidar, Paulo inclui aqui servos e senhores, porque esse era o contexto da sua época. Os servos ou os escravos faziam parte da família, e eu vou estar elucidando isso um pouco mais depois com os irmãos. Estarei aplicando, obviamente, numa linguagem mais moderna, para empregados e patrões. Então, tudo isso, na verdade, esses 3 grupos dentro de uma família, que eu vou ter que aplicar de forma moderna para a nossa realidade, então, irei aplicar para a realidade da necessidade que temos de servir ao Senhor no contexto da família e do trabalho. Né? Porque, diferente da época, nós não temos mais escravos e senhores no contexto da família. Eu quero considerar esses versos, irmãos, sobre o tema serviço ao Senhor, porque Paulo diz, vocês devem servir. O que ele diz aos servos, aos escravos, ou aos empregados, usando a linguagem moderna, é realidade para todos os outros da família. Nós servimos ao Senhor e não servimos a homens. Então, olhando primeiramente para o primeiro grupo que ele traz, esposas e maridos, observem antes que é interessante o fato de Paulo apresentar primeiro a parte mais frágil, né, nos 3 grupos. Ele fala esposas, dirige a sua palavra às esposas, depois aos maridos. Em seguida ele diz filhos, primeiramente aos mais frágeis, novamente, e depois pais. E em terceiro lugar, ele novamente dirige a sua palavra a um grupo mais frágil, aos servos. E só depois, então, ele mostra a responsabilidade daqueles que estão numa condição de autoridade colocada por Deus. Pois bem, Paulo diz, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Graças a Deus, pelo menos na nossa igreja, esse texto não é inédito. Isso não é uma realidade que não vem sendo mencionada durante muitos anos. Textos como esses, irmãos, podem perceber que Efésios, capítulo 5 e capítulo 6, são praticamente uma cópia daqui. São as mesmas realidades. Eu disse pela manhã que Efésios é considerado uma carta gêmea de Colossenses. E textos como esse, de submissão por parte da mulher, amor por parte do marido, é comumente mencionado em contextos de casamento. Efésios capítulo 5 tem uma peculiaridade, porque Paulo exalta o Senhor Jesus Cristo ali naquele texto. E o amor de Cristo e a submissão da igreja com relação a ele, e então trata do casamento. Aqui, eu li os irmãos, o presbítero Célio leu os versículos anteriores e relembrei os irmãos do que Paulo trata, exatamente para nos mostrar, irmãos, que nós não podemos separar esses versículos dos versículos anteriores. Obviamente que não. Tá? Então, nós não podemos olhar para esses versículos sem considerar tudo o que Paulo havia mencionado nos versos anteriores. A realidade espiritual de sermos ressuscitados em Cristo. Ainda que a queda em Adão nos tenha abalado, ainda que a queda em Adão tenha trazido miséria para a humanidade,
em Cristo, ressuscitados em Cristo, nós recebemos o Espírito de Deus e somos habilitados a viver segundo a ordem do Senhor, segundo os seus preceitos, ou segundo, para usar a expressão de Paulo aqui neste capítulo, a palavra de Cristo que deve habitar no nosso coração. Esposas, diz o apóstolo Paulo, sejam submissas ao próprio marido. Bom, eu penso que pelo menos já deve ter 50 anos que esse versículo não provoque em muitos algum tipo de incômodo por causa do termo submissa. A emancipação feminina, ela colaborou muito para que os seres humanos e a nossa geração tenha dificuldade em compreender esse termo. Mas vamos lá, vamos, debaixo da graça de Deus, buscar compreender o que o Espírito Santo ensina às esposas. Lembrem, esposas, vocês foram ressuscitadas em Cristo. Vocês devem fazer a velha natureza morrer. E vocês devem viver para a glória do Senhor. E agora, num contexto de casa, porque na casa ou em família, nós revelamos exatamente quem somos. Se nós queremos conhecer, ou se nós queremos saber se alguém é crente de fato, basta conversar com o papai, com a mamãe, com o marido, com a mulher, e aí nós vamos saber se aquela pessoa de fato dá um bom testemunho, e se de fato aquela pessoa conheceu a Cristo e foi salva por Cristo. Então Paulo diz, esposas, sejam submissas. A submissão, irmãos, não deve ser de modo nenhum uma submissão irracional. Paulo diz, esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Isto é, de acordo com o Senhor. De acordo com o que Cristo ensina. E não apenas de acordo com o que ele ensina, mas de acordo com o que ele mesmo, ou da forma como ele mesmo agiu durante o seu ministério terreno, como um exemplo perfeito para nós. Eu vou já fazer menção à realidade de Cristo. Mas eu dizia, a submissão aqui não deve ser irracional. A submissão aqui não deve ser segundo o que o machismo prega. E quando eu digo irracional, nós podemos pensar numa figura de um cachorrinho, por exemplo. Um cachorrinho muito bem treinado, muito bem adestrado, ele obedece ao seu dono sem nenhuma racionalidade. Por uma ou outra razão, ou por causa de uma surra que o cachorro leva, que não deve ser da forma correta, né? Ou seja, por um adestramento muito bem elaborado, o cachorrinho obedece porque ele foi treinado para obedecer. Ele faz aquele olharzinho, para quem gosta de cachorro como eu, aquele olharzinho, não é, bem meigo, para se submeter ao seu dono, seja para agradar o seu dono, seja para receber um biscoito ou qualquer coisa parecida. Isso é uma submissão, isso é um respeito, isso é uma obediência irracional. A mulher, os irmãos devem lembrar, as esposas, as mulheres, elas não são irracionais. Lá em Gênesis nós lemos logo no início a criação da mulher. Ela é tão louvável e ela é tão importante quanto o homem. Então a submissão feminina não é irracional. A submissão feminina deve ser uma submissão, irmãos, inteiramente racional. Como a igreja se submete a Cristo. E aí no texto, nós podemos considerar paralelo, em Efésios capítulo 5, no versículo 24, Paulo, ensinando a esposa a ser submissa ao marido, dá o exemplo da igreja que submete a Cristo, que serve a Cristo. Então vejam que a submissão, eu repito, não deve ser irracional. Ela deve ser racional, ela deve ser consciente. Submissão significa ainda, para melhorar o nosso entendimento, a vontade voluntária de ceder. Isso é submissão. A submissão não tem nada a ver com medo. A submissão não tem nada a ver com uma obediência a algum tipo de ameaça. Mas a submissão verdadeira, ela é aquela que cede voluntariamente a realizar o que deve ser realizado. E à luz da narrativa da criação, a mulher é criada à semelhança, à imagem de Deus. Mas ela tem uma função, ela é auxiliadora do homem. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele deixa de forma muito bela a verdade de que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Deus estabelece muito bem as funções. Então não está em questão aqui o ser mais importante ou menos importante.
Não está aqui a questão de ser mais capaz, ou menos capaz, ou mais incapaz. Não, está na questão da funcionalidade. Deixa eu voltar com os irmãos à realidade do capítulo. Ora, mulheres, esposas, vocês ressuscitaram com Cristo. Vocês têm uma nova realidade espiritual agora. Vocês morreram para o pecado. Vocês devem fazer morrer a velha natureza. E agora vocês têm que trazer a luz do Evangelho no lar de vocês. Eu dizia, o exemplo perfeito de submissão, de serviço, o tema é serviço aqui, irmão. E como uma esposa serve a Deus no lar, respeitando o seu marido, amando o seu marido, se submetendo ao seu marido, auxiliando o seu marido. O exemplo, à luz de Efésios, capítulo 5, para a mulher, no que diz respeito a esse contexto do casamento, é o exemplo do próprio Cristo, irmãos. Existe um outro texto na epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro, onde Pedro, no capítulo 3, começa dizendo: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Só que ele traz esse advérbio aqui, igualmente. E por que ele diz igualmente? Porque nos versos anteriores, ele havia apresentado o próprio Cristo. No capítulo 2 de 1 de Pedro, o apóstolo diz assim no verso 21, para isto mesmo fostes chamados. Ele está mencionando ali os sofrimentos, as lutas daquelas igrejas ali da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, do Ponto, para quem ele escreveu a carta, e mencionando toda a realidade da dificuldade cristã naqueles primeiros anos naquela região da Ásia Menor. Pedro diz, olha, vocês vão sofrer porque Deus chamou vocês para isso, é melhor vocês sofrerem como crentes do que sofrerem como malfeitores, enfim. E aí ele traz Cristo no final do capítulo 2, antes de falar do papel da esposa e do marido. No verso 21 ele diz assim, para isso mesmo foste chamados, pois que também, vejam o exemplo de Cristo. Ele diz, Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E aí, no capítulo 3 dessa epístola, Pedro diz, mulheres, sede vós igualmente. Igualmente em que sentido? Tendo o exemplo perfeito da pessoa de Cristo, irmão. Porque Cristo se submeteu. Cristo se submeteu ao seu Pai. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele deixa clara a realidade de Cristo. Abrindo mão de toda a sua glória, mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, foi obediente até a morte de cruz. Por isso Paulo, quando escreve aos Efésios, diz que as mulheres devem submeter os seus maridos como a igreja submete a Cristo. E aqui nós temos o exemplo em Pedro do Cristo submisso a Deus. Então, vejam, não é necessário sentir algum incômodo com esse versículo. Porque Deus está cuidando, irmãos, do seu povo. Deus cuida da sua igreja. E a sua igreja é composta também das nossas famílias. Infelizmente, a nossa época nos revela famílias desestruturadas. Famílias por uma ou outra razão, que acabam não tendo papai, mamãe e filhos. Muitas das mulheres piedosas e crentes têm que cuidar dos seus filhos sozinhos, sem marido. Mas a verdade de Deus ainda permanece. E Paulo, então, eu dizia, está ensinando aqui, o Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Paulo, está ensinando a viver uma vida cristã no lar, nessa realidade espiritual gloriosa e grandiosa na qual o Senhor mesmo nos colocou. Eu dizia, Deus está cuidando do lar. Não, mulheres, não se sintam incomodadas com o versículo, porque o mesmo Deus, amoroso, longânimo, benigno, que diz que as mulheres devem exercer o seu papel ou o serviço a Deus submetendo ao marido, esse mesmo Deus também dirige a sua palavra aos maridos. E diz aos maridos, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Vejam a perfeição da vontade de Deus. Para o mundo, irmãos, isso não tem sentido nenhum, porque o mundo não sabe o que é estar em Cristo. O mundo não sabe o que é ser ressuscitado em Cristo. O mundo não sabe o que é ter sido morto para o pecado. O mundo não sabe o que é lutar contra a natureza terrena
e se esforçar para realizar a vontade de Deus. O mundo não sabe o que é isso. O mundo não sabe o que é Deus. O mundo não sabe o que é Senhor. O mundo não sabe o que é salvação. O mundo não sabe o que é família. O mundo não sabe o que é esposa. O mundo não sabe o que é marido. O mundo não sabe o que é ser submissa e amar. O mundo não sabe o que é amor. O conceito que o mundo tem de alguns princípios não tem o seu fundamento na Escritura Sagrada. Eu dizia, o mesmo Deus que diz que as mulheres devem submeter ao seu próprio marido, porque é assim que elas vão servir ao Senhor. Esse Deus diz, maridos, vocês devem amar as esposas de vocês. E não tratar com amargura aqui pode ser considerado como um sinônimo do amor. Porque quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que o amor não busca os seus interesses. O amor não se envaidece. O amor tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo suporta. Então, o amar aqui, em Colossenses capítulo 3, que nós estamos considerando, o amar a esposa aqui é não tratá-la com amargura. Isto é, não tratá-la com aspereza. Ou não destratá-la. E se o exemplo para a esposa é o Cristo que se submeteu, para o marido, o exemplo perfeito também é o Cristo que amou a igreja. E isso também fica muito claro em Efésios, capítulo 5. Mas eu gosto do texto de Pedro. E Pedro diz, maridos, vós igualmente, porque ele tinha usado para a esposa dizendo igualmente, isto é, tendo o exemplo em Cristo, Pedro diz aos maridos também, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro nos ajuda a entender o que Paulo quer dizer, porque o mesmo Espírito que inspirou Pedro inspirou Paulo. E Pedro diz, olha, vocês devem tratar a esposa de vocês, o que é não tratar com amargura? É olhar para ela como um vaso mais frágil, porque ela é mais frágil. Embora a emancipação feminina, embora o feminismo diabólico tenha levantado uma bandeira de dizer que a mulher é igual ao homem, isso é antibíblico, isso é diabólico, isso não tem sentido nenhum. Eu costumo dizer que o esporte prova muito bem isso. A reforma nunca se opôs ao direito feminino, nunca se opôs, contanto que os direitos não se oponham aos princípios bíblicos. E os esportes mostram bem a fragilidade da mulher. Ela tem vários direitos e deve ter, sem dúvida nenhuma. Porém, no esporte, uma mulher não disputa com o homem, pelo menos não de forma ordinária. Por causa da força do homem, por causa da habilidade que o homem tem, no sentido de força física. Então, Paulo e Paulo dizem que vocês devem tratar a esposa de vocês como parte mais frágil. Não com aspereza, não com dureza, não com uma má disposição. E aí nós, maridos, entendemos bem, ou sabemos bem a que Paulo e Pedro se referem. Porque nós temos essa grande tendência a sermos egoístas, durões, muitas vezes até racionais demais, e não conseguimos compreender as nossas esposas, porque queremos que elas entendam da forma que nós queremos que elas venham a entender. E isso passa uma ideia para ela de que a submissão também é muito ruim. É como se ela estivesse dizendo assim, agora eu tenho que me submeter, né, a você, porque afinal de contas a Bíblia manda. E essa não deve ser a postura, não é, da mulher. Mas vejam que é uma via de mão dupla. Uma mulher submissa servirá ao seu marido, auxiliará o seu marido, né, e o seu marido a amará. E vice-versa. O marido amando a esposa, obviamente, terá a vontade voluntária de ceder ao marido, de servir ao marido. Porque Deus, que é o Deus de toda a ordem, ele estabeleceu assim na família. Que tenha o marido, que tenha a esposa. Que tenha aquele que ama, que cuida, que não deve tratar com amargura, mas deve amar, deve viver uma vida com a esposa. Pedro, a nossa tradução diz viver a vida comum do lar, e às vezes isso traz um problema, porque alguns pensam que deve lavar louça, lavar roupa, passar, cozinhar e fazer tudo, dividir 50% da tarefa em casa, porque a Bíblia diz que deve viver a vida comum do lar, então o marido agora tem que se virar junto com a mulher para fazer as tarefas. Ora, irmãos, existem funções. Quero aqui entrar no mérito. Que marido nunca lavou um prato, nunca enxugou alguma coisa, nunca deu um banho no bebê, mudou a fralda do bebê, e deve fazer isso mesmo com amor, né? Qualquer pai amoroso, marido amoroso, vai querer ajudar a esposa. Agora, não confundam confusão e mistura de funções.
O marido é o marido. Ele deve amar e deve sair, deve caçar e deve prover para a família. E a esposa, na sua função divina, ela deve cuidar dos filhos, ela deve cuidar da casa. Abrindo um parênteses aqui para voltarmos para o texto, Sproul escreveu um texto, a mulher pode trabalhar fora? E ele escreve muito bem lá o texto, depois as irmãs podem procurar na internet e vão ver a resposta que ele dá. Se ela pode trabalhar fora, eu posso adiantar aqui? Ela pode, contanto que ela não venha prejudicar o seu lar. Ela pode até trabalhar fora, se ela não prejudicar o seu lar, fechando parênteses, voltando para cá. Marido, amem as esposas de vocês. Cuidem dela como parte mais frágil. Não a tratem com amargura, tendo, irmãos, o modelo também de Cristo. Vejam a perfeição. Então não há problema em submeter se há amor verdadeiro. Não há problema em amar se há submissão verdadeira. Esse é o Deus perfeito que está nos ensinando a viver uma vida cristã no lar. Tem algum problema nisso? Tem alguma dificuldade nisso? Nenhuma, não é? Se nós colocarmos as lentes espirituais para lermos as Escrituras Sagradas e nos submetermos e levarmos cativo o nosso pensamento à revelação da vontade de Deus, então vamos glorificar a Deus, vamos dizer assim, nos ajuda, nos habilita para vivermos a vida do lar, glorificando o nome do Senhor como crentes ressuscitados em Cristo. E aí Paulo trata do segundo grupo. Versículo 20, ele diz, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Jovens, crianças que estão aqui, vejam o que a Bíblia diz, obedeçam em tudo aos pais de vocês. Por quê? Paulo diz, porque é grato. Isto é, Deus aceita essa atitude. Deus se agrada disso. Paulo tem, sem dúvida nenhuma, irmãos, o texto aqui de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. O mandamento que diz que filhos devem honrar os seus pais. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E Paulo diz, filhos, obedeçam em tudo. Claro, vejam que há uma diferença da submissão filial para a submissão marital. A esposa deve se submeter ao marido na condição de auxiliadora. E os filhos vão se submeter aos pais, isto é, ao papai e à mamãe, ao marido e à esposa, nessa condição. E devem obedecer em tudo. Claro que tudo aqui, irmãos, não precisa ser lido de forma exaustiva. Porque os filhos não têm que obedecer aos seus pais quando os seus pais dão ordem contrária às Escrituras. Assim como as esposas não devem submeter aos maridos se os maridos estão espancando as esposas. Se os maridos estão abusando das esposas. As esposas não devem auxílio a esse marido. Porque ela deve... Vejam só, eu não estou dizendo aqui que a esposa só vai se submeter, ou os filhos só vão se submeter aos pais da esposa ao marido, se eles forem perfeitos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se houver abuso da parte do marido, a esposa não deve auxiliá-lo, nem deve se submeter a ele. Um marido que está espancando a esposa, um marido alcoólatra, que não tem domínio próprio e que quer prejudicar a esposa, um marido que proíbe a esposa de orar, um marido que se opõe ao evangelho, a esposa deve se submeter a ele? Obviamente que não, ela vai orar escondido, como Daniel orou lá na Babilônia. Então, a mesma coisa os filhos. Os filhos devem obedecer em tudo aos pais. Vamos voltar um pouquinho para entender o argumento de Paulo. Ele está falando de uma família cristã. É isso que ele tem em mente. Ele tem em mente aqui esposas que foram mortas para o pecado e foram ressuscitadas em Cristo. Ele está escrevendo para maridos que foram mortos para o pecado e foram ressuscitados em Cristo. Ele está escrevendo a filhos que foram mortos para o pecado e foram ressuscitados em Cristo. E está escrevendo a pais que foram mortos para o pecado e ressuscitaram em Cristo. Então ele tem em mente uma família cristã. Então, numa família cristã, onde papai e mamãe são crentes, querem adorar a Deus, não são perfeitos, porque não são mesmo, para a glória do Senhor, mas são crentes, querem agradar a Deus, querem instruir os seus filhos, então esses filhos devem obedecer seu pai em tudo, porque eles são crentes. Repito, jovens e crianças, atentem para o que a Bíblia diz, para o que a palavra do Senhor diz. Obedeçam seus pais, porque isso é grato. Isto é, Deus se agrada, Deus gosta, Deus se deleita nessa atitude de obediência e de submissão. Se o exemplo para a esposa, o exemplo para o marido é Cristo, o exemplo para os filhos também é Cristo. Porque em Lucas, capítulo 2, versículo 51, nos diz que Cristo era submisso a seus pais.
Então ele é um exemplo também de submissão para os filhos que devem obedecer aos seus pais. E pais, né? Os filhos devem obedecer aos pais. Paulo diz: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Irmãos, irritar, provocar, aqui é ser severo, é ser injusto com a herança do Senhor. Primeiro, que os filhos são herança do Senhor. É isso que diz o salmista. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Então, partamos do princípio de que o filho não é nosso. O filho é do Senhor. E ele, então, podemos dizer assim, nos empresta o filho. Para quê? Ou para quê, irmãos? Para ensinarmos os filhos a obedecer a nós. É isso? É esse o princípio? Então, filho, você tem que me obedecer? Não, irmão. O princípio é que eles devem obedecer ao Senhor. E o Senhor que é soberano e que cuida dos nossos filhos. Precisamente aqui no contexto da aliança, onde nós ensinamos em casa: meu filho, Deus foi gracioso com você. No meu caso, por exemplo, no caso de outros irmãos. Papai não nasceu no contexto da aliança. E Deus me alcançou no mundo. Mas você não. Deus trouxe você no contexto da aliança. E devemos ensinar aos nossos filhos que Deus cuida tanto deles, mas tanto deles, que deu a eles pais crentes. E que eles devem obedecer a Deus. E eles vão obedecer a Deus se eles obedecerem a papai e mamãe. Vejam, Deus não nos dá filhos, irmãos, para que eles nos obedeçam, mas para obedecer ao próprio Deus. Nós somos instrumentos da parte de Deus para o alcance desses pequeninos aqui, dessas crianças, dos nossos filhos. Então vejam, os filhos não são nossos, devemos partir desse princípio e devemos exercer autoridade sim sobre eles. Mas se nós exercermos uma autoridade que causa neles um ressentimento, então aí nós vamos provocar os nossos filhos e nós vamos irritar os nossos filhos. E nós podemos irritar os filhos, irmãos, e provocar os filhos, não apenas com uma autoridade exacerbada, super enfatizada. Não apenas nesse sentido. Mas também quando o pai não disciplina o seu filho fisicamente. Porque Provérbios tem muitos versículos que dizem que os filhos devem ser disciplinados, sim, fisicamente. Se querem livrar os filhos de vocês do inferno, vocês devem disciplinar fisicamente os filhos de vocês, é o que a Bíblia diz. Então, quando um papai ou uma mamãe super enfatiza a sua autoridade, ou passa da conta de disciplinar o filho, peca, pode irritar o filho, pode prejudicar o filho. Mas também quando o pai não disciplina o filho, quando o pai não instrui o filho, ele também está provocando o filho, porque ele está entregando o filho a si mesmo. E nós vimos no domingo passado, considerando os textos anteriores, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E à luz do texto de Romanos, nós vimos que a ira de Deus se manifesta sobre os filhos da obediência exatamente nessa questão onde Deus os entrega a eles mesmos. Então, que não façamos isso com os nossos filhos. Que não os entreguemos a eles mesmos. E esperemos, então, Deus agir. Então, vejam que a sabedoria de Deus ela é infinita. O amor de Deus ele é manifestado na pessoa de Cristo. Não há, da parte de Deus, uma imposição demoníaca, uma imposição ímpia. E, ao mesmo tempo, não há, da parte de Deus, uma negligência. Por um lado ou por outro, nós vamos pecar. Às vezes, pais erram quando querem obrigar os seus filhos a ler a Bíblia, a orar, a vir à igreja. Irmãos, nós não temos que obrigar os nossos filhos. Nós temos que motivar os nossos filhos. Meu filho, bom dia. Hoje é dia do Senhor, meu filho. Vamos para a igreja louvar o nome do Senhor. É assim que nós temos que fazer com nossos filhos. É isso que nós temos que dizer para eles. Nós temos que orar com os nossos filhos, orar pelos nossos filhos. Vamos orar, meu filho. Você quer fazer algum pedido de oração? Faça um pedido de oração. Quero pedir pelas provas. Muito bem, você precisa mesmo de oração para as provas. Vamos orar por suas provas. Vamos orar pelos seus colegas. E assim nós motivamos os nossos filhos. Eu sei que meus filhos ainda são pequenos. Aqueles têm filhos na adolescência, ainda não cheguei nessa fase, sabem muito bem a dificuldade, né, que deve existir. Mas mesmo assim, irmãos, quando eu tenho a oportunidade de conversar com os pais que têm filhos adolescentes, me dizem, pastor, meu filho está com dificuldade, não quer vir à igreja, eu digo, não force seu filho.
Você já traz seu filho desde pequenino. Então agora motive seu filho. Diga, meu filho, mostre para eles os benefícios de ir à igreja. Mostre a eles os benefícios de agradar a Deus, de adorar a Deus. Se ele tiver dúvida, dúvida todo mundo tem. Todo mundo passou por um momento de incredulidade. Eu lembro na minha adolescência, quando eu dobrava o meu joelho e dizia, Deus, será que tu existe mesmo? A dúvida da existência de Deus. Será que tu existe mesmo, Deus? Eu já estava orando ali a Deus, né? Nem sabia, mas eu questionava. Então o questionamento ele é natural porque nós somos pecadores, irmãos. E aí o texto nos diz aqui, façam morrer a natureza terrena de vocês. Nós devemos ensinar isso aos nossos filhos. Meu filho, faça a natureza terrena sua morrer, porque você veio no contexto da aliança. Você é filho da aliança. Você recebeu o selo. Deus te trouxe no seu povo. Adore a Deus, busque a Deus. E assim vamos motivando, instruindo os nossos filhos, irmãos, e não irritando, e não negligenciando algum ensino, ou impondo algum ensino, a ponto de eles se sentirem bastante incomodados com isso, e olharem para a igreja e não quererem mais a igreja, e olharem para a Bíblia e não quererem mais ler a Bíblia ou orar. Não façam isso. Motivem seus filhos, amem seus filhos, vejam como filhos da aliança, e digam, meu filho, Deus o trouxe no contexto da aliança. Vamos adorar a Deus, vamos servir a Deus, porque essa é a vontade do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Irmãos, eu sei que aqui e ali, somente eu estou aí há 6 anos nessa nova condição de papai, né? E às vezes nós temos muita dificuldade, nós que temos filhos pequenos, por uma ou outra razão, mas eu devo confessar aos irmãos que às vezes nós somos orgulhosos. E às vezes nós queremos fazer tudo sozinho. Então, um conselho que eu dou, que tenho conversado com a Fernanda em casa, peçam ajudas aos papais e às mamães de vocês. Peçam ajudas aos pastores da igreja, aos presbíteros da igreja. Peçam ajuda aos irmãos e irmãs mais velhos na igreja. Se você tem dificuldade de discernir, será que eu estou ultrapassando com o meu filho? Será que eu estou negligenciando com o meu filho? Chame um presbítero. Presbítero, olha, eu estou assim, eu estou errando, eu estou acertando, como é que eu estou? O presbítero vai me dar uma instrução. Os presbíteros aqui todos já têm filhos adultos. Ou um irmão mais velho, irmã mais velha na igreja. Então, irmão, olha, eu estou fazendo assim com meu filho, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Às vezes, mesmo em casa, o marido e a esposa, às vezes, não chegam num denominador comum. Não, mas você está ultrapassando. Não, eu não estou. Chame alguém mais velho, peça instrução, alguém piedoso, diga, nos ajude aqui. Está certo isso? Está errado? Onde nós vamos? E assim a igreja vai avançando. O Paulo não tinha dito aqui que nós devemos instruir uns aos outros, nós devemos aconselhar uns aos outros com a palavra de Cristo que deve habitar em nós. Então, esse é um conselho que fica para os irmãos. Vamos avançar, irmãos. Então, Paulo agora adentra no contexto do servo e do Senhor. Como eu disse, essa é uma realidade da época. Os irmãos percebem aqui que Paulo gasta muito mais tempo falando aos servos, talvez por causa da realidade. Filemon é outra carta de prisão. Filemon também foi escrita por Paulo, né? A Filemon, que tinha um servo Onésimo. E eles são dessa cidade aqui de Colossos. Paulo escreve então a Filemon, dizendo, olha, Filemon, Onésimo, que lhe causou dano, eu conheci Onésimo, conheceu a Cristo por intermédio de mim, estou enviando de novo Onésimo a você, receba Onésimo e honre Onésimo, Onésimo é crente, etc, etc, etc. E esse era o contexto aqui de escravatura. Paulo não gasta muito tempo sobre o sistema de escravatura, porque o evangelho não é para isso. É verdade que, como cristãos, nós devemos influenciar a sociedade em vários âmbitos, em várias áreas da cidade, porém, a igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja tem essa função de pregar o evangelho, e o evangelho sendo vivido na prática, aí sim, os irmãos vão mudar a sociedade, como até fizeram terminando com a escravatura. Mas, enfim, então Paulo entra nesse contexto aqui, por causa da realidade da época, como eu disse no início. Os servos ou escravos faziam parte da família, eram propriedade do seu dono. E num contexto pagão, como o contexto de Colossenses, os senhores, os donos, eles certamente, irmãos, abusavam dos seus servos. Eles consideravam os servos como objetos. Mas antes deles, Paulo dirige aos servos. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor. Vejam que a condição parece semelhante à de filhos para com os pais. Porque Paulo tinha dito, filhos, obedecei em tudo. E aqui ele diz, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor.
não apenas pelo contexto, mas partindo até, irmãos, eu repito novamente, de Êxodo capítulo 20, versículo 12. O nosso catecismo maior deixa muito claro que o princípio do mandamento não diz respeito apenas à relação familiar, mas a qualquer tipo de relação onde envolve a autoridade com uma outra parte inferior. Então, os pais, lá no sentido de Êxodo 20, 12, ele é abrangente. Qualquer condição na qual nos encontrarmos como subalternos ou como autoridades, nós devemos ter Êxodo 20 como princípio. Então, Paulo diz, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, isto é, segundo o próprio sistema ali, né, de acordo com aquela tradição, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então, Paulo diz, olha, vocês que são escravos, vocês que são servos, vocês como filhos devem obedecer aos senhores de vocês. Não façam isso apenas quando vocês estiverem sob vigilância. Isto é, quando os senhores de vocês estiverem olhando vocês trabalhando, então vocês vão suar, vão se esforçar, vão fazer tudo aquilo, e aí quando ele virar as costas, vocês vão negligenciar o trabalho. Trazendo para o nosso contexto de empregado e patrão, é aquele empregado, Paulo está dizendo, não sejam empregados negligentes. Não sejam empregados que só querem fazer o seu serviço, o seu dever na presença do patrão. Sabe um empregado que não está nem aí para a empresa? Ele só quer receber o salário dele. E aí ele não contribui para a empresa, ele não se esforça, ele não se esforça para bater a sua meta, se tiver meta. Enfim, a sua função não é desenvolvida com toda a sua força, ou como Paulo diz aqui, com singeleza de coração, com simplicidade, com sinceridade, contribuindo para o desenvolvimento daquela empresa, no caso. Passei 8 anos dando aula. Eu lembro que no sábado à noite, lá na escola onde eu dava aula de até 9 da noite, no sábado era a última turma, e o dono da escola, que costumava estar presente, no sábado à noite ele não estava. Imagine o que eram as aulas naquela ocasião onde o dono não estava presente, e às vezes nem o coordenador. Porque o coordenador às vezes saía um pouco mais cedo. Então, ao invés de ficar até 9 da noite, às vezes ficava, mas às vezes saía 8 horas, 8h30, por alguma razão já tinha que sair, e aí eu via os professores negligenciavam o seu trabalho, ficavam ali na brincadeira, porque o dono não estava. Paulo diz, não façam isso. Não trabalhem só para agradar a homens. Porque ele diz, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor. Por quê, irmãos? Porque as nossas vocações, as nossas habilidades, elas são dadas pelo Senhor, e Deus, que é Senhor sobre a nossa vida, Ele nos coloca nas ocasiões em que Ele quer nos colocar na sua infinita sabedoria. E os olhos do Senhor estão contemplando todos os homens. E ainda mais, os olhos do Senhor estão voltados de forma especial para a sua igreja. Então Cristo está sempre nos contemplando. E devemos entender que servimos ao Senhor. Essa é a vida pastoral. O pastor não tem patrão, o pastor não tem coordenador, o pastor tem que cumprir com a sua agenda, cumprir com o seu calendário, cumprir com o seu estudo, deve labutar, deve ser negligente. Por quê? Porque é o Senhor que está contemplando a sua labuta do dia a dia. Ele não pode dizer, eu vou fazer de qualquer jeito aqui, não tenho patrão. Você vai estar pecando. Né? Então, Paulo diz, vocês empregados, eu estou já trazendo para nós, né, façam tudo de fato como para o Senhor e não para homens, conscientes de que vocês vão receber do Senhor a recompensa da herança. Eu disse, a condição do servo para com o seu Senhor é semelhante do filho para com o pai? Sim, até no termo que Paulo usa aqui. Porque ele diz, olha, vocês empregados ou vocês servos, vocês devem fazer tudo para o Senhor, não para homens, conscientes de que vocês vão receber a recompensa da herança. A recompensa da herança é um termo aqui que diz respeito à herança que um filho recebe na ocasião da morte de seu pai. Então é aquela herança mesmo, são todos aqueles benefícios que um pai deixa para o filho. Então Paulo diz, vocês devem fazer isso, porque vocês vão receber a recompensa do Senhor. A Cristo, o Senhor, é que está servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Deus a acepção de pessoas aqui, Deus não leva em consideração aqui quem é quem não. A justiça de Deus é aquilo que está
revelado na sua palavra. A esposa, o marido, os filhos, os pais, os servos, eles devem agir sabendo que o Senhor está vendo, e todos devem agir segundo a justiça de Deus, segundo a revelação da vontade de Deus nas páginas da Bíblia Sagrada. E Deus não faz distinção. Ele tinha dito ainda no versículo 11 que Cristo é tudo em todos, que em Cristo não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Para Deus, irmãos, pouco importa agora. Não existe judeu, não existe gentil, não existe cita, bárbaro, não existe educado, não educado. Cristo é tudo em todos. Então, nessa condição de servos, vocês devem servir a Deus, porque Deus não faz exceção de pessoas. E aí ele termina então dizendo: senhores, patrões, não é para nós aqui, tratai os servos com justiça e com equidade. Justiça é o que está revelado nas páginas da Bíblia Sagrada. E equidade é com igualdade ou com imparcialidade. Ora, porque Deus não faz exceção de pessoas. Como eu tinha dito anteriormente, os senhores aqui nesse contexto viam os seus servos, no contexto pagão, como propriedade, como um objeto. E os pagãos maltratavam os seus servos e abusavam dos seus servos. E vejam como o Evangelho traz uma luz. Diz assim: não, patrões, agora não. Senhores, agora não. Agora vocês são ressuscitados em Cristo. Agora vocês devem tratar os servos de vocês como também crentes. Lembra da carta de Filemão, que eu falei há pouco? Paulo diz: olha, Filemão, Onésimo está indo aí contigo. Recebe Onésimo como um crente. Porque ele era crente de fato. Veja, Paulo, ou o Espírito Santo, por intermédio de Paulo, põe Filemão, que é o Senhor, e Onésimo, que é o servo, na mesma condição. Assim como o marido e a esposa na mesma condição espiritual, filhos e pais na mesma condição espiritual. Com as suas funções distintas, para que a sociedade seja bem desenvolvida, mas na mesma realidade espiritual, porque Deus não faz acepção de pessoas. Tratai os servos com justiça, com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Ele tinha dito lá no início: pensai nas coisas do alto, lá onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ele é Senhor. E ele vai voltar. No início do capítulo ele também diz: quando ele se manifestar em glória, vocês também vão ser manifestados com ele. Então Cristo vai voltar. E todos nós, nessas condições aqui, temos um Senhor a quem servir. Então os patrões, eles não devem, irmãos, ter como um modelo e um princípio o mundo. Como é que os patrões agem no mundo, irmãos? Claro que, pela graça comum de Deus, há exceções. Mas os homens ímpios, numa condição de autoridade, numa condição de patrões, eles, às vezes, destratam os seus empregados. Eles têm preconceito contra os seus empregados e pagam salários ridículos. Eu tenho dito isso aos irmãos aqui. Aqui ali, na escola dominical, eu tenho dito aos irmãos. O salário mínimo no Brasil, irmãos, não é padrão para ninguém. É vergonhoso. E às vezes um patrão crente, com recursos financeiros, vai dar um salário mínimo para o seu servo, empregado, crente também. Não dá para pagar melhor. O irmão não. Ah, mas porque a lei, não, a lei do país diz que é um salário mínimo. E se fosse R$200 de salário mínimo, você ia dar R$200 para o empregado crente? Não é assim que tem que ser tratado. Claro que eu estou aplicando, né? Paulo não menciona aqui questão salarial. Mas ele diz: tratem os servos de vocês com justiça, com equidade, de acordo com a lei de Deus. Ou, em outras palavras, vejam a glória do servo de vocês, crente. Como Filemão devia olhar para Onésimo. Vejam a dignidade dele. Então, façam o que deve ser feito, com justiça, com equidade, porque vocês também têm um Senhor. E o Senhor está no céu. O céu aqui é a figura lá de cima. Porque nós, numa condição de autoridade, na nossa inclinação terrena, nós queremos estufar o peito. Nós queremos nos inchar. Mas aí Paulo diz: lembrem que vocês têm um Senhor no céu. Então nós devemos murchar de novo. E dizer: nós temos um Senhor a quem
devemos prestar conta. Então, eu não tenho o direito, por mais senhor que eu seja, por mais patrão que eu seja, eu não tenho o direito de abusar de um servo meu, de um empregado meu, porque ele também é servo de Cristo, nesse contexto aqui, irmãos. Irmãos, antes de deixar aqui 3 conselhos aos irmãos, em relação a todo o capítulo que nós vimos, eu faço uma pergunta. Há algo aqui neste capítulo impossível de ser realizado? Há algo aqui dificílimo de ser cumprido nessa condição que nós nos encontramos? Claro, quando nós olhamos para nós mesmos, a nossa tendência natural ainda terrena é totalmente contrária à Escritura. Porém, Paulo começou o capítulo, vocês foram ressuscitados em Cristo. Então, olhando para Cristo, fazendo tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, como Paulo disse, há algo impossível para nós? Cristo disse ainda a Israel no Antigo Testamento, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, que nos traga e nos faça ouvir para que o cumpramos? O Senhor diz, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. E o interessante é que Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 10, falando da realidade de que se deve confessar a Cristo, com o coração se crê, e com a boca se confessa que Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Cristo é Senhor. Quando Paulo fala no capítulo 10 dessa realidade de confissão, de adentrar a igreja de Cristo pela confissão, ele cita esse texto de Deuteronômio, capítulo 30. Porque não há nada longe de ti, não há nada impossível de ser cumprido. Então que Deus nos dê graça, irmãos, que Deus nos habilite. Eu tenho pregado e enfatizado a responsabilidade dos irmãos. Que somos pecadores e que a nossa tendência terrena é para o mal, nós sabemos, mas eu quero encorajar os irmãos para essa realidade espiritual de que estamos em Cristo. E de que em Cristo, sim, nós podemos realizar aquilo que Deus nos chama a realizar, na total dependência da sua graça. Então, irmãos, 3 conselhos para os irmãos, para nós concluirmos, depois cantarmos e passarmos ao batismo, agora da noite. Primeiro é, irmãos, sirvamos a Deus. Sirvamos a Deus em casa, na família, no trabalho também, como vimos aqui, mas sirvamos a Deus em casa. Como é difícil para nós às vezes. O coração aquece, nos animamos para o culto solene do domingo, mas às vezes o culto doméstico é uma luta. E nós temos que fazer a natureza terrena morrer. E nos alegrarmos tão quanto nos alegramos no domingo. Venha, meu filho, sente aqui, mamãe, sente aqui, minha filha, sente aqui. Vamos cultuar a Deus, vamos ler a palavra, vamos cantar um hino. E nos alegrar, irmão. Vivamos a vida no lar, a vida em casa, servindo a Deus. Eu usei o culto, mas o texto, ame a sua esposa, respeite seu marido, auxilie seu marido, obedeça a papai e mamãe, não irritem os filhos de vocês. E vamos servir a Deus no trabalho. Onde Deus nos colocar, vamos nos esforçar para que o Senhor nos abençoe, para que Deus seja glorificado, para que tenhamos oportunidade até de falar do Evangelho, se assim Deus quiser fazer. Outro conselho aos irmãos, peçamos a Deus a sua graça. A graça de Deus é tudo o que nós precisamos e aquilo que nos basta, como disse o Senhor mesmo, o apóstolo Paulo. E diante dessas realidades aqui, nós precisamos muito da ação do Senhor. E vejam que não é que Deus vá operar, claro que sim, mas eu quero dizer, não é que Deus vá operar, mas Ele já tem operado. Ele já nos colocou na sua igreja. Ele já nos ressuscitou em Cristo. Então, nós estávamos mortos
Deus deu vida em Cristo e diz agora caminhem, andem. Eu citei domingo passado a figura de Lázaro lá, que era um pré-anúncio em Êxodo, em João, perdão, um pré-anúncio da ressurreição de Cristo. E Jesus disse para Lázaro, Lázaro, sai. E ele levantou com todas as ataduras e passou a caminhar. É isso que Deus está fazendo conosco. Paulo diz, vocês foram ressuscitados com Cristo, então agora andem, caminhem, façam o que deve ser feito. Vamos ficar de pé, irmãos? Deus nos abençoe. Vou pedir ao presbítero Zoênio que escolha um hino ou um cântico para nós louvarmos o nosso Deus. Depois do louvor, vou pedir que os irmãos se assentem para nós passarmos ao batismo do Davi. Estão aí, né? Sérgio e a Rebeca? Estão aí o Sérgio e a Rebeca? Ok. Então, depois nós vamos passar ao batismo. Vamos cantar, irmãos. Livro de Cânticos, número 24.